Eu tenho relatos de sexo anal, de penetração vaginal e gravidez de algumas. Tem relatos de pessoas com deficiência que não conseguiam se mexer. Se não me engano, 15% menores de idade. Então ele abusou também de crianças, Sim. algumas menores de 13 anos. Eu tenho esses números aí no livro, eu coloquei os números que, segundo o MP, né? Isso tudo que eu tô falando é o que eles registraram. Isso que eu ia te perguntar. Isso tudo é apenas o que já está registrado. São os números do Ministério Público. E o relato da pessoa com deficiência foi a promotora que me contou. Eu perguntei qual foi o pior caso, que foi mais difícil de escutar. E ela falou, foi essa pessoa com deficiência. Com câncer, recém-operada de mama. Ô, Cris, quando você fez durante todo o processo dessa investigação, alguma dessas pessoas que foram estupradas, elas falaram que presenciaram a cura? Teve cura? As mulheres... Tô até pensando para te responder, porque não me lembro de nenhuma mulher que tenha sofrido violência, tá nem na dúvida se elas passaram por uma cura. Sim. Não. Elas continuam sendo pressionadas por pessoas que elas conhecem, que juram que foram curadas ou conhecem casos. Tem muita gente que ainda vai à Abadiânia agradecer, tem gente que vai anualmente, né? Sim. Fazer lá, né? Continuar dando dinheiro. Você chegou a conversar com alguém que fala que foi curado? Conversei inclusive lá pessoalmente, as pessoas que ainda defendem ele. Uhum. A Abadiânia acabou, né? Virou uma cidade Abadiânia fantasma. Não, a casa Dom Inácio quem é Abadiânia, ele de fato... Você nem cometeu um erro, era isso mesmo. Sim. Ele sustentava a Abadiânia. Não, ele sustentava a cidade, mas a casa do Inácio continua funcionando, recebendo pessoas. Mas muito pouca gente. Então, o sustento financeiro de Abadiânia foi pro saco. Sim, as pousadas todas e restaurantes faliram. Muitos, provavelmente. Tudo à venda, com placa, tudo fechado. Virou uma cidade fantasma. As pousadas tinham reservas para 2, 3 anos. Sim. E vinham grupos de estrangeiros, né? Os grupos de estrangeiros ainda vão. Ainda vão? Vão, gente. Vai. E aí conversei com gente lá, por exemplo, isso. Eu tava na casa de Dom Inácio, depois fazendo essa investigação. E assim, sabe, quando você faz um papinho na lojinha, papinho no não sei o quê, você vai conversando com as pessoas, e as pessoas apaixonadamente defendem que... Ai, gente, tem as aspas mais assim. A mulherada da Mole, que ele era poderoso. João sempre foi muito assediado. Ou a história do complô, que essas mulheres estavam inventando. Sabe? Acho que a discussão de abuso, de estupro, de violência, da palavra que de violação, é tão ainda primária que às vezes dá uma desesperança, assim, porque você fala, cara, assim, são 300 pessoas no Ministério Público, o sujeito tá, nessa altura que eu tô falando que eu tava lá, ele tava preso. E você ainda continua questionando a palavra dessas mulheres que a justiça já tem jurisprudência para não questionar. A gente pega esse ato falho nas próprias mulheres, assim, por exemplo. Não vou nem citar nome para não também ficar jogando pedra nos outros, mas enfim, teve uma mulher famosa que pediu desculpas por ter incensado o João. Ela não sabia dos abusos. E ela tá falando isso, tá? Ela fala muito sobre esse assunto, menos pro livro. E aí, um dia ela jogou essa aspa assim, ai, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste. Assim, mas quando eu vi os números crescendo, quando 10, 15 mulheres tinham falado, aí eu vi que era verdade. A pessoa foi abusada, a pessoa tá pedindo desculpa, tá querendo fazer um bem ali, naquela... Por isso que eu não vou também tacar pedra, tá? Entendi, a gente tem esse machismo entranhado mesmo. Agora, se fosse uma, não era suficiente. Não quer dizer, se eu tivesse só o depoimento da Zahira, não era matéria. Mas agora, essa coisa do guru é muito... Eu não sei se você tem alguma relação, se você vive a espiritualidade, se você tem alguma relação, se você tem alguma religião. Eu sou uma pessoa que tenho, né? Eu tenho uma relação com a vida espiritual muito presente. Então, assim, esse assunto ainda me toca ainda mais, porque eu, né, frequento rituais espirituais, assim, provavelmente já teria, eu tenho muitos amigos que já foram na casa Dom Inácio, amigas que já passaram aniversário lá, eu nunca fui, mas talvez eu tivesse ido, né, e eu frequento vários lugares, umbanda, rituais espirituais, xamânicos, e eu vejo muito essa coisa do guru, e esse assunto me toca muito, né. Eu já via o documentário do Osho. Esse é um perfil de... O Osho tinha muito isso, né? Também das armas, do abuso, do estupro, do controlar a sua vida.
Isso é uma coisa que acontece muito. Prembaba também tiveram, né, muitas Sim. denúncias. É uma coisa que acontece demais dentro dos espaços espirituais, onde a gente atribui aquele ser iluminado, o dono da nossa vida e o responsável por todas as curas. Senta direito, garota.